A gente tá aqui, viu? Hoje eu estou com a voz extremamente sexy, porque minha voz tá bem grossa. Porque eu estou extremamente gripada. O negócio que tá babado mesmo hoje. Hoje tá babado. Gente, vamos ver o pessoal entrando. Vanessa, João Carlos, sejam bem-vindos aqui ao Senhorita Lingerie. Gente, vamos entrando, vamos chamando todo mundo aqui. Antônio, Pedro, chega mais Antônio, vamos chamando aqui. Olha, Mauro Penaforte, nosso convidado, acabou de chegar. Né, gente, quem será que está atrasada? A Georgia, ela sempre vem maravilhosa, deusa. Tá, gente? Vocês que vão entrando aqui, ó, vão dando o seu hello aqui pro nosso Insta pra ir chamando mais gente aqui pra nossa live querida, né? Eu vou chamar aqui nosso maravilhoso coach and coach. Cadê? Pronto, Mauro Penaforte. Life, Elza, Elísia, Jesus, maravilhosa. Querido Mauro Penaforte, quanto tempo que eu não falava com você? Desde o ano passado, né? Deixa eu acertar a câmera aqui. Eu sou muito visual, né? Eu fico querendo acertar a câmera pra ficar certinha lá. Olha o perfeccionista. Tá me ouvindo bem? Dá pra me ouvir bem? Tá ouvindo e tá vendo. E você tá me ouvindo bem, tá me entendendo, porque eu tô com uma voz bem diferente, que eu tô doente. Tô te ouvindo bem. É porque normalmente eu uso fone, né? Mas eu tenho feito sem o microfone e tem sido bom, o pessoal tá ouvindo bem. Então, é melhor. Fico mais livre também. Eu tô temporariamente sem o microfone de lapela, que eu prefiro. Mas... Você é chique, né? Você é chique. Aqui eu não uso microfone de lapela, aqui é no gogó, olha, no gogó. Quem sabe faz ao vivo, Pois, gente, eu quero aqui, olha, pra quem não conhece, esse aqui é já Mauro Flix, tá, gente? É brincadeira. Esse aqui é o nosso querido Coach and Coach Master, Coach PNL Practitioner, gente, maravilhoso. Muita coisa. E é Coaching, Master Practitioner, PNL e Físico, tá? E é professor e várias outras coisas a mais, treinador e tudo mais. Então, gente, hoje, o tema da nossa live de hoje é rapport. E muita gente não sabe nem o que é isso. O que é molesta, é aqui bem nordestino, né? O que molesta é rapport. A gente vai explicar bem direitinho o que é rapport. Rapport você faz todo santo dia, você nem sabe disso. Então, a gente vai explicar aqui pra você fazer um rapport profundo. Olha, cuidado que isso não é um palavrão, tá? Então, a Mauro vai explicar bem direitinho o que é um rapport. Vamos passar aqui pra Mauro. Peraí, Mauro, peraí. Passar a bola agora para Mauro Penaforte. Ascendente leão, né? Vai, Mauro, é com você. Boa noite, pessoal. Uma honra estar com vocês aqui de novo, nesse perfil maravilhoso da Senhorita Lingerie. Essa pessoa divertida, espontânea. Essa semana eu estava falando que ela parece... uma foto ela parece toda produzida, aí na foto seguinte parece um vídeo ela toda descabelada, com filho para levar cá. Quer dizer, aí eu falo assim, é gente como a gente se identifica. Muito bom isso, autenticidade. Mauro, deixa eu só te contar uma coisa, rapidinho. Naquela hora que tu fez, tô na área, eu estava botando o Miguel para dormir. Era 5 minutos para começar a live, né? Emergênciazinha acontecendo. Exato, era 5 minutos. Tá, tô já indo. Menina, eu peguei o pó. Eu ia até mandar uma selfie pra tu. Minha cara toda assim. Joguei o pó. E taquei a lente e pronto. E tô até com a mesma roupa. Mas estamos aqui juntos. Pode continuar. Eu no final deu tudo certo. Eu anunciei lá no grupo do Telegram também, avisei pro pessoal que eu ia começar. E beleza. Aí, eu lembro da outra vez eu atrasei um pouquinho, né? Eu fiquei com isso na cabeça, pô, ela começa sempre na hora certinha e tal. E aí, hoje eu falei, pô, deve ter rolado alguma emergência. Aí que eu te mandei, tô na área. Eu já vou entrar na área. Tipo assim, já eu tô na área. Uma coisa assim. Aí eu falei, não, paciente, a gente começa na hora que tiver que começar. Bom, rapport, né? Esse é um
um dos temas mais importantes da PNL. Esse é um tema fundamental também na hipnose, e eu diria que ele é um tema fundamental para a comunicação. Para a comunicação. Então, a linguagem funciona melhor, né? Esses dias eu até andei escrevendo um pouco sobre liderança. Eu tenho um curso sobre liderança, eu falo assim, a liderança, assim, a gente diz que a forma mais importante de liderar é dar o exemplo. Mas também é muito importante se conectar com as pessoas e conduzir as pessoas. E esse processo de conexão com as pessoas é o que a gente chama de rapport. Rapport é uma palavra francesa que significa conexão, conexão profunda. O conceito existe desde o século XVIII, mas ninguém sabia muito bem como se fazer rapport até os anos 1970, quando os caras começaram a descobrir mesmo como é que faz. E aí eu vou te falar. Então, em primeiro lugar, tu já conheceu uma pessoa, isso aí acontece às vezes a mulher no salão de beleza, né? Mas tu já conheceu uma pessoa e em 5 minutos parece que a pessoa é tua amiga de infância? Não tem umas pessoas assim? E fica assim, e é uma conexão, e daqui a pouco tu tá contando uns troços que você não conta nem pros você fica assim, cara, porque você sente uma confiança naquela pessoa, você sente tão bem com ela, né? Daqui a pouco você sai e fala, meu Deus do céu, eu contei coisas que eu não falo nem pro meu espelho. É um mistério, eu falo assim, é um mistério do salão de beleza. Isso acontece muito com a mulher no salão de beleza. Né? Ela vai contando os troços. Mas isso é uma ciência, isso é uma coisa que você pode fazer propositalmente, criar uma conexão com as pessoas. Né? E você pode fazer isso de uma forma ética, criando uma conexão visando o bem de todo mundo. Pode uma pessoa usar o rapport para manipular? Também pode, como qualquer coisa. Mas se você, por exemplo, quer ter... Vamos supor que você trabalha com alguma coisa que lida com o público, né? Você vende, por exemplo. Você acha que é mais fácil vender para a pessoa se tiver uma boa conexão com ela ou se ela não for com a tua cara? Não tem nem o que pensar. Então, o rapport basicamente é uma conexão que a gente cria com as pessoas. Como é que ele funciona? Como que se faz? Antes de descobrirem o processo, tinha um cara que era o maior especialista do mundo em criar rapport. E era o Dr. Milton Erickson, que é considerado até hoje o maior hipnólogo da história. Mas ele fazia isso naturalmente, era um troço do coração dele. Então perguntavam para ele assim, doutor, como é que faz rapport? Ele dizia assim, rapaz, tu entra, senta com o paciente e entregue seu coração. E seja feliz e tal. E aí as pessoas ficam assim, deixa ele falar, deixa ele falar. Como é que é isso, entregue seu coração? Como é que é isso? Não, faça com amor e tal. E aí, isso é o que na PNL a gente chama de verbo inespecífico, né? Eu te digo o que tem que fazer, mas eu não explico como que faz. É aquela história da palestra motivacional. O cara fala para você, você tem que ser motivado e tal. E eu falo assim, cara, concordo, tem que ser motivado. Mas como que faz para motivar, né? Porque às vezes é uma pessoa depressiva, tem muita dificuldade para se motivar. Ou é uma pessoa que não sabe bem como é que funciona a motivação dela. Nas sementes eu fiz 2 sementes seguidas agora que eu acabei falando sobre motivação, né? Se você não... Eu tenho um livro escrito sobre motivação, é um assunto muito importante para mim, a gente saber se motivar, né? Porque a gente não acorda todo dia empolgado, essa que é a verdade. Então a gente tem que se empolgar, se incumbir da tarefa de se empolgar. Então, agora vamos direto ao assunto. Como que se cria rapport? O sistema nervoso da gente, ele tem um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa faz você se sentir seguro e à vontade, ou não, com as pessoas. Então, quando você conhece a pessoa, nos primeiros 90 segundos você faz meio que uma avaliação inconsciente. Então, tem umas pessoas que você já bate o olho na pessoa e não fuda a cara. Essa pessoa aí. Essa bicha é metida. Essa bicha é metida. E tem outras que você cria essa conexão. Então, como que o sistema nervoso avalia isso? Ele avalia o grau de risco que uma pessoa oferece. Então, eu vou te dar 2 exemplos extremos. Eu sempre uso uns exemplos extremos para facilitar. Então, imagina que você está
na frente de um elevador fechado, você apertou o botão, aí abre a porta do elevador, e aí tem uma menininha linda com a florzinha, um girassolzinho amarelo lindo, né? E aí você sente assim, ah, meu Deus, essa menina não oferece risco para mim. Tá? Então você não sente medo nenhum. Mas vamos supor que abriu o elevador e apareceu um cara com uma metralhadora, com um fuzil na mão e com uma cara bem feia. Você não se sente muito seguro naquele momento. Tá? Então, é meio óbvio isso. Tá? Em nenhum dos dois casos, você vai se sentir à vontade, tipo, para contar os seus segredos. Uma menina com a florzinha, você vai contar, menina, deixa eu te contar o problema que está acontecendo no meu casamento. Não é assim. E o cara com fuzil, muito menos, né? Você não vai. Então, na verdade, qual é a pessoa que você realmente se conecta? É aquela pessoa que você acredita lá no seu inconsciente que você consegue prever o comportamento dela. É a pessoa que você acha que é previsível. Isso dá segurança para o ser humano. E quem são as pessoas mais previsíveis do planeta Terra? Qual é a pessoa mais previsível para você mesma? É você mesma. Então, quanto mais eu for parecido com você de alguma forma, mais à vontade você se sente comigo. Entende? Isso não causa atração. Às vezes tem uns alunos que vão para o curso e ficam pensando em negócio de pegação e já tal. Já namorada, né? Tem que criar rapport com as mulheres e tal. Né? Não. E tem senão, muito vídeo no YouTube, né? Tem cheio de vídeo. Vira amigo de infância. Tu entra na friend zone, entendeu? Rapport não cria atração. Rapport cria confiança. Então, sabe aquele amigo que é super amigo seu, mas você nunca teria nada com ele? Amoroso. Então, é o cara que tem um hiper rapport com você. Tá? Então, às vezes os caras vêm para mim assim, mal já sei o que eu vou fazer com as meninas, vou criar rapport. Falo, cuidado, porque rapport tu vira friend zone. Você entra na zona de amizade. E aí esquece o rapport pra paquera. Aí vai ouvir o famoso nada a ver, só amizade, que é a pior coisa que se pode ouvir. Um homem pode ouvir de uma mulher, é o famoso nada a ver, só amizade. Então, rapport não serve para isso, para sedução. Rapport serve para criar conexão e confiança. Tá? Então, como que eu posso fazer uma pessoa ter a sensação de que eu sou semelhante a ela? Existem muitas maneiras e tal, mas o que eles descobriram é que os melhores terapeutas e os melhores pregadores que criavam a conexão com a plateia, e os melhores comunicadores, eles inconscientemente eles faziam uma espécie de uma imagem espelho da pessoa. Então é como se fosse assim, a gente está sentado conversando, estou sentado conversando de frente para você. Aí você bota a mão assim na cabeça. Aí dali a pouco eu vou e boto a mão na minha cabeça também. Faço tipo um espelho teu. Aí você cruza a perna. Aí eu vou e cruzo a perna também. Aí você dá uma levantada no ombro. Aí dali a pouco eu vou e dou uma levantada no ombro também. A gente faz um espelhamento. Então, mas esse isso de uma forma assim, mais delicada, né? Uma forma discreta para a pessoa não perceber. Suave. Tá? Você espera uns 3 segundos para fazer. Toda vez que eu falo sobre espelhamento, algum aluno ou vários alunos levantam o braço e digam assim, Mauro, a pessoa vai perceber. E ela vai achar que eu estou fazendo um negócio tipo um mímico. Deixa eu te falar, eu faço esse negócio de rapport desde 1993. Nunca aconteceu uma pessoa dizer para mim assim, te peguei, tu tá me imitando. Isso nunca aconteceu. Os espelhistas que eu conheço, as pessoas que eu conheço que trabalham com isso, fazem rapport há mais de 20 anos, nunca ninguém pega. Por quê? Porque a gente faz isso de uma forma sutil, entende? E existem outros níveis de rapport. Então eu, por exemplo, hoje, eu já dominei esse troço, tanto que eu já não uso tanto espelhamento assim. Mas o primeiro nível de rapport é o comportamental. Você faz uma espécie de um espelhamento da pessoa. Tá? E aí, por exemplo, imagina só que você é uma mulher que está de saia e você está negociando com um cara e está de calça. Aí ele senta e abre a perna. Você está de saia, não pode abrir a perna. O que você faz?
abre os braços. Porque é uma abertura, entendeu? Então vai ter aquela cena daquele filme, né? Espelhamento. Qual a cena daquele filme, hein? Oi? Ô, Mauro, qual é a cena daquele filme que aquela mulher abre as pernas assim? Não esqueci. Atração Fatal, né? A mulher na entrevista, os policiais, aí o policial fica doidinho com aquilo, né? E depois fizeram, em vários filmes fizeram uma cena meio parecida, mas aquele foi tipo assim, o primeiro, né, de todos. Com a Sharon Stone, né? É bem antigo esse filme, né, na verdade. Dá pra fazer uma coisa bem Sharon Stone, né? Então, o primeiro nível de rapport é você fazer um espelhamento da pessoa. Tá? A pessoa, então, por exemplo, a pessoa está sentada, você senta também. Tá? A pessoa está em pé, você fica em pé, fala com ela. A pessoa está apoiada na perna direita, você apoia também no mesmo lado. Você faz como se fosse um espelhozinho dela. Faz isso com sutileza, né? Não de uma forma ridícula. E isso aí, inconscientemente, isso vai criar na pessoa uma sensação de que, poxa, essa pessoa é parecida comigo. Tá? Porque todo mundo sabe que a gente gosta de quem é parecido com a gente. Mas às vezes as pessoas ficam tentando criar conexão, contando mentira. Então, por exemplo, imagina só. Eu tinha um paciente que ele queria muito namorar a menina. E aí ele falou para mim assim, Maura, ela gosta de pular de skydive e pular não sei o que lá. Eu falei, que bom, ela é aventureira, né, e tal. Ele falou assim, Maura, o problema é que eu tenho medo de altura. Eu falei, então você, quando ela faz isso, você não vai. Aí ele falou assim, rapaz, eu estava tão interessado nela que eu disse que eu gosto também de pular. Isso não pode, isso aí não é rapaz, isso é burrice, né? Porque você está contando a mentira. A ideia não é essa. Então, eu posso ser totalmente honesto com você, você está com a mão assim, eu começo a ficar com a mão também. Muito natural. Entende? É porque agora eu estou falando e você está percebendo. E eu posso fazer, né? Algumas coisas podem ficar esquisitas eu fazer. Mas você perguntou assim, a gente faz uma espécie de espelhamento. Isso cria uma conexão. Tá? Então, esse é o primeiro nível de rapport. Isso aí você precisa treinar. Essa é uma habilidade, entende? De criar conexão com as pessoas. E esse espelhamento, você fazer ele de uma forma natural e tal, como que eu vou, vamos dizer assim, imitar a postura de uma pessoa se eu não estiver prestando atenção nela? Então, ele meio que te obriga a prestar atenção. Então é tipo um efeito colateral. Eu sou obrigado a prestar atenção na pessoa. E a gente gosta também de quem presta atenção na gente. Sim. Eu digo assim, a maior moeda de troca do século XXI é a atenção. As redes sociais trabalham em cima de atenção. O mundo gira em torno de atenção. Pessoas manipuladoras, elas tentam manipular você pela atenção, tenta te dar um gelo, ou tenta, não é assim, não acontece isso? Vou dar um gelo que é para ele dar valor, não tem umas coisas assim? Porque as pessoas sabem isso. As mulheres naturalmente são negociadoras de atenção, e às vezes o homem sofre muito com esse negócio, às vezes, porque as mulheres... É da natureza feminina ser um pouquinho negociadora da atenção, né? Mas quando eu quero criar uma conexão com você, eu preciso te dar atenção, preciso prestar atenção com você para poder fazer o espelhamento. Então, o primeiro nível em que eu vou me igualar a você e passar para você uma confiança é a fisiologia, espelhamento corporal, tá? Quando a gente fica muito bom mesmo no rapport, a gente consegue até respirar no mesmo ritmo da pessoa. Isso é muito forte com criança, tá? Você que tem filho pequeno, teu filho tá lá, tu presta atenção no peitinho dele, como é que ele tá respirando, e começa a tentar respirar no mesmo ritmo dele. Isso cria uma conexão inconsciente que é tão poderosa, que às vezes tu acalma um bebê, aquele bebê gritando desesperado e tal, você começa a respirar no mesmo ritmo do bebê. Eu faço isso muito com cachorro e gato também. Minha mulher fala assim, você hipnotiza os bichos, né? E é verdade, eu hipnotizo os bichos mesmo. Isso não é mentira, não. Então eu sento ali, tu vê a cena, alguém algum dia vai filmar isso. Eu sento na frente do focinho com o meu nariz, começo a conversar com o cachorro e tal.
e vou. Aí aquele cachorro que tinha cheio de problema, que tinha um negócio, ele começa a resolver. Então eu hipnotizo cachorro, encantador de cachorro. Por Olha, quê? você vai Porque ter, vai ter um assim, novo programa, viu? a gente tem muito assunto, né? A gente até já combinou a próxima live, vai ser sobre dinheiro, prosperidade, né? Um tema forte pra caramba, né? Mas, Show de bola. primeiro nível de rapport, eu quero criar uma conexão. Você é um vendedor, você vende direto, tá? Vende para as pessoas, tem contato direto com as pessoas, tá? Primeira coisa que você vai fazer é criar uma conexão com elas, criar um espelhamento corporal. Muita gente sabe disso, pouca gente sabe fazer ou faz. Então, isso é uma coisa que você tem que treinar. Você começa a treinar. A gente, por exemplo, no curso, na formação em PNL ou na formação em hipnose, a gente tem um pedaço, a gente passa tipo, quase 1 hora treinando isso. Em que você vai espelhar as outras pessoas, que é para você praticar. Mas depois você tem que praticar isso no teu dia a dia. Para você criar conexão com as pessoas. Então esse é o primeiro nível. Você faz mais ou menos a mesma postura, você se apoia no mesmo lado, né? Porque às vezes você está em pé, está apoiado na perna direita, na perna esquerda. Aí você faz tipo um espelho da pessoa. Exato. Aí a pessoa tá com a cara meio virada, você dá uma cara meio virada. Aquela cara de cachorro duvidoso, né? Meio virada assim. Você dá uma cara um pouco virada assim. Né? E aí, esse é o primeiro nível de rapport. O segundo nível... Deixa eu só pergunte. te perguntar uma coisa. Por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande de... Não é nada não, mas assim... Por exemplo, eu tô falando com alguma outra pessoa que ela é de outro lugar do país, tá certo? Eu sou paraibana, nordestina, da Gema, de Cajazeiras. Então, bem sertão, sertão, sertão. Eu só não fiz nascer lá, mas 15 dias vim pra João Pessoa. Mas sou de lá. Só que, quando eu tô conversando com alguém, por exemplo, assim, de fora, assim, por exemplo, um paulista, um carioca, eu pego o sotaque rapidinho, sabe? Eu converso bem direitinho, eu já tô saindo de lá, já tô falando, sabe? Aí às vezes eu falo, pra que tu tá falando assim? Eu tenho uma facilidade muito grande. Acontece muito isso. Acontece muito isso. Uma época eu vou muito para Santa Catarina, né? E em determinada fase da minha vida, eu ia muito para o Norte e Nordeste. E eu rapidamente eu começo a falar igual as pessoas dali. Principalmente cearense, né? Que cearense é muito engraçado. Eu começo a falar. Fala cantando. É lindo, eu acho lindo. Fala cantando. Meus vizinhos também. Né? E aí mas, por exemplo, quando eu volto de Florianópolis, por exemplo, eu volto falando com aquele ritmo deles daí. Volto falando com aquele ritmo deles de falar daí. Eu acabo falando, entendeu? Até aí assim, você está falando daí toda hora, igual o Leandro. Isso é. A gente também cria rapport com a voz. Então, por exemplo, quando a gente treina, eu dou treinamento para vendedores, empresas que me contratam para treinar vendedores. E tem vendedores fazem venda pelo telefone. Tá? Você já deve ter, se você entrou em contato com um instituto desse de coaching, eles têm uns vendedores que vão te perseguir até os confins do inferno, onde você for, que ele quer te vender aquele troço. Tá? E aí, liga pra mim. porque outro dia eu passei no shopping, tinha aqueles carros que vendem dentro do shopping, eu falei assim, eu tô com vontade de perguntar, mas se eu perguntar, esse cara vai grudar em mim, não vai desgrudar nunca mais. Se você fica com esse troço, eu não vou nem perguntar. Você quer fazer um cartão da Marisa? Nossa senhora. Meu Deus, esse cartão, né? A pessoa ela te persegue para você fazer o cartão. E eu digo que eu já tenho cartão, ou então eu digo assim, meu nome está tão sujo, que não vai passar. Então, isso aí não é muito próspero falar, não. Então eu prefiro dizer que eu já tenho. Tá? Porque essas coisas atraem coisa. É a próxima live, já começamos o tema. Tem certas coisas que você não pode falar que tipo espanta o dinheiro, né, da tua vida. Tem umas frases que a gente fala, às vezes, que essa frase você espanta o dinheiro vai embora, corre de você. Né? Geralmente assim, não, mulher, eu tô fazendo, eu tô quebrando cartão, Fala assim. E dívida é muito ruim. Então, quando você faz uma venda pelo telefone, a gente tem que procurar ter o mesmo tom de voz da pessoa. Principalmente o ritmo.
que a pessoa fala. Então, se uma pessoa, estou falando no telefone, e uma pessoa fala muito rápido, tá? Isso significa que provavelmente, isso talvez indique que ela seja predominantemente visual, tá? E uma pessoa visual, ela fica tentando explicar tudo que está na imaginação dela e sai falando, sai falando, sai falando, sai falando. Sai falando. E aí vem uma pessoa visual e fala assim, Mauro, eu queria muito que você resolvesse essa situação, eu tenho esse problema, esses desafios. Aí eu vou e respondo assim, sabe o que você precisa fazer? Você tem que... Essa pessoa Ele diz assim, Deus me livre falar com o Mauro, já viu que nem fala lento, igual um troço, parece uma tartaruga falante. Então, esse cara que fala rápido, eu vou falar com ele como? Rápido. Vou falar um pouquinho mais rápido. Uma pessoa que fala mais grosso, eu vou falar um pouquinho mais grosso. Não no sentido de grosseria, mais grave. Vou falar mais grave. A pessoa que fala mais fino, eu vou falar mais fino. Mas não é fazendo chacota das pessoas, né? Porque, por exemplo, a voz da gente, tonalidade é uma coisa muito importante na linguagem, sabe? É uma parte importante da linguagem. E eu tenho esse curso que chama Zona de Atração, sobre as pessoas que você atrai com a sua linguagem. E tem uma parte toda dedicada à tonalidade. E a gente tem a nossa voz, então eu vou mostrar para você aqui, acho que esse microfone vai captar. Essa aqui é a minha voz normal, eu estou falando normal com você. Eu tenho um tom de voz que é um pouco mais grave, continua sendo a minha voz, continua tendo a minha identidade, mas está um pouquinho mais grave. Sim. E a voz um pouquinho mais grave, ela leva mais autoridade. Eu sei. Principalmente se for grave no final. Mas eu tenho um tom de voz que é um pouco mais agudo. Continua sendo a minha voz, entende? Não é uma palhaçada tipo, tô fazendo uma voz de desenho animado. Não. Ainda é a minha voz, você percebe que continua sendo a minha voz, mas é um pouquinho mais aguda do que o normal. Estou falando um pouquinho mais fino do que o normal. Não tem isso? Uhum. Então a gente pode adaptar a nossa voz também, não só para o ritmo que a pessoa fala, o sotaque, mas a gente pode adaptar a nossa voz também para a tonalidade. Para a tonalidade. E isso é muito hipnótico, sabe? Isso é muito forte. Adaptar a tonalidade para a pessoa é muito forte. É você usar isso. Então isso é importante. A pessoa fala muito acelerado, você fala com ela acelerado. A pessoa fala lento. A pessoa lenta normalmente é uma pessoa mais emocional, mas meio que ela tem que digerir as ideias. E aí ela sente, não é aquela capacidade sensitiva, não. Tem o visual, tem o do toque. Isso é a preferência cognitiva, né? Isso é a preferência cognitiva. E normalmente a pessoa que é mais sentimental, aquela pessoa que ela digere as coisas, ela fala mais lento, porque ela meio que... Tudo que ela fala, ela sente. Então ela fala assim, hoje está um dia muito bonito. E aí ela tem aquela sensação do dia bonito e tal. Então, às vezes, tu tem um cara que é muito assim, muito sentimental, muito sinestésico. O dia tá muito bonito. E ele casou com uma mulher que é visual. E aí ela acha que ele é mole, que ele é lento. Eles têm esses desentendimentos, entendeu? Então, é aquela coisa das linguagens do amor também, né? Então, o cara que é sinestésico, ele gosta muito de carinho, de agarro, de ficar junto, de você estar agarrada nele. A pessoa que é visual, não, ela gosta um pouquinho de distância, porque ela gosta de ver. Então, dois namorados sinestésicos, eles sentam do lado no restaurante. Para ficar abraçado. O visual, como é? O dois namorados visual normalmente senta de frente, que é para olhar no olho. Aí, um é sinestésico, quer ficar abraçadinho, o outro é visual. Aí pode acontecer um conflito, tem que negociar. Às vezes a gente senta junto, às vezes a gente senta frente a frente. É uma coisa assim, tá? Porque eu, por exemplo, tiver que ter uma conversa séria, a gente precisa conversar uma coisa séria, eu preciso te contar uma coisa muito importante.
Eu prefiro sentar frente a frente. É a minha característica. Eu prefiro sentar frente a frente. Quanto mais eu gosto da pessoa, mais eu gosto de sentar frente a frente. Sentar do lado não é... E às vezes a pessoa que é sinestésica fica pensando assim, ah, não gosta de mim, ah, não tem afeto, ah, não tem... Mas é o estilo de cada um, né? A gente tem que conhecer. E a gente tem que falar para as pessoas, que eu não sou obrigado a adivinhar também, não. Tem que falar. É igual aquela história, tem pessoa que tem que ouvir eu te amo todo dia. E às vezes tu não é assim, tu não fala. Aí a pessoa tem que te avisar. Você viu a postagem que eu fiz da princesa, né? Você viu lá? Da leitura mental. Então o cara que tem que ouvir eu te amo todo dia. Mas para você já tá... Pô, a gente já tá junto há 10 anos, é claro que eu te amo. Mas para ele tem que ouvir todo dia eu te amo. Às vezes a pessoa é assim. Ué, só que ela tem que te avisar, que tu não é obrigado a adivinhar, não. Então ele diz assim, amor, me diga eu te amo todos os dias, tá? Eu preciso disso. E pronto, você pode até achar, pô, que saco, mas aí tu bota uma regra, tá? Todo dia eu vou falar eu te amo pra pessoa. Por quê? Não custa nada. Escovar o dente é a mesma coisa, eu te amo. Não custa nada fazer o bem pra pessoa que você gosta, né? Então, isso também faz parte da conexão, tá? Então, também tem isso. A velocidade da voz, a tonalidade da voz, o ritmo, tem isso. Só que tem um outro elemento que você acabou tocando nele, que é a pessoa ser visual, a pessoa ser auditiva ou a pessoa ser sentimental. Uma pessoa chega para você e fala para você assim, Isa, eu estou tendo uma visão, né, dentro dessa perspectiva, e eu estou vendo todo esse nosso projeto. Essa pessoa está falando visualmente. Se é uma pessoa visual, ou a comunicação dela visual, ou o cérebro dela está funcionando no modo visual. Qual a melhor maneira de você se comunicar com ela? Através de imagens. Então, eu vou vender um troço para um cara, e o cara já começa a contar, eu vou te falar como é que é a minha vida. E aí ele começa a falar de coisas visuais. Não, porque eu vejo a vida assim, porque eu olho para as coisas assim, minha perspectiva é essa. Eu tenho que mostrar para ele. Aí eu vou mostrar gráfico. Aí eu vou mostrar foto dos produtos. Tem esse catálogo aqui, com as fotos bem bonitas, porque ele já mostrou para mim que ele é visual. Uhum. Tá? Essa é uma dica muito boa, por exemplo, para professores também, né, Mauro? Dica para professores, assim, então, às vezes tem alunos que têm uma certa dificuldade daquele assunto e quando ele percebe que alguma parte é visual, então... O nosso sistema de ensino é muito visual. Então, as pessoas que são de outros tipos, né, auditivos ou sinestésicos, sofrem muito com o nosso sistema. Nosso sistema é visual e lógico, digital, que a gente chama, né, meio lógico. Né? Então, assim, quando eu me lembro de uma turma que eu tive, quando eu ensinava física, eletricidade, e eu tinha um grupo enorme era uma turma basicamente de pessoas que participavam de esporte e tal. Gente que gosta de esporte é sinestésico, é corporal. Tá? E aí eu estava tentando explicar o circuito elétrico, aí eu tive que criar uma situação que eu fiz uma arrumação na sala, botei eles para correr e disse assim, esse cara é o elétron. E aí o cara corria, aí ele fazia o papel de elétron, correndo. Né? Aí eu botava assim, levante o pé quando ele passar, para ver se ele tropeça. Levante o pé quando ele passar, o que estava sentado, para ver se ele tropeça. Esse cara é a resistência para a eletricidade. Então, assim, a pessoa sinestésica, ela tem que viver aquele troço. Então, por exemplo, uma pessoa sinestésica, você vende lingerie, ela olha a lingerie e ela começa a imaginar o que ela vai sentir no corpo. Exato. A pessoa sinestésica, o sapato pode ser o mais lindo do mundo, labutão, o sapato. Se for desconfortável, ela não compra. Porque ela é mais ligada em conforto do que em visual. Já o visual, ao contrário, a mulher visual, aquela mulher visual mesmo, ela é capaz de usar um sapato desgraçado que acaba com o pé dela, que acaba com a coluna dela, que o médico já disse, tu vai ficar aleijada com 40 anos. Não importa, ela usa aquele sapato. Porque é visual. Mulher, tu não vai aguentar ficar nessa fase com esse sapato. Mas eu vou com certeza. Vou bater foto, vou filmar. Ela dá o grito dela. A sinestésica se passou
10 minutos, ninguém está olhando, ela tira o sapato, começa a andar descalça, ela escolhe a roupa porque é confortável, ela... Eu não. Motivos diferentes para cada um. Tá? Agora, a pessoa auditiva, tem pessoas que são auditivas. Tá? A pessoa auditiva, você tem que falar muito, e você tem que falar meio musicalmente. Você já reparou que eu falo meio musicalmente? Meio que muda o ritmo, às vezes fala mais rápido, às vezes fala mais lento, às vezes mais grave, mais agudo e tal. É porque eu já treinei muito, eu sou muito treinado. Por quê? Para poder cativar uma pessoa que seja auditiva. A pessoa auditiva, ela precisa de... Uma pessoa auditiva, ela não aguenta uma palestra que o cara mesmo fica todo falando assim, dizendo... que rapport é uma conexão entre as pessoas e é muito importante criar o auditivo morre, ele vai embora, ele é o primeiro cara que sai da live, se eu começar a falar assim. Tá? E a gente tem muitos professores assim, né? Existem muitos professores assim. Tem um cara famoso que os livros dele são extra, eu não vou falar o nome não, os livros dele são extraordinários, eu recomendo frequentemente, mas quando eu fui ver ao vivo eu fiquei decepcionado porque é um cara que fala sempre no mesmo tom, no mesmo ritmo e tal. Então, a palestra dele é chata, a aula dele é chata, mas o livro é extraordinário. Então, às vezes, o cara... Porque esse cara é o quê? Esse é o cara da lógica, entendeu? Uhum. Ele é bom de lógica. Então, ele explica por escrito. Cara, é fantástico. Mas ele não é o cara da fala. Pode acontecer isso. Isso pode acontecer. Então, se eu estiver conversando com esse cara, se eu fosse vender uma coisa para esse cara que eu te descrevi, ele é lógico. O que eu ia dizer? Eu ia falar, por exemplo, eu vendo carro, eu ia falar assim, cara, esse carro faz tantos quilômetros por hora, ele tem um sistema de segurança. Aí, se eu sei que ele tem família, eu digo assim, ele tem airbag em todos os lugares, ele tem as barras de proteção, seus filhos vão ficar completamente protegidos, aconteça, que Deus nos livre, mas se acontecer alguma coisa, eu tenho certeza que você não arriscaria comprar um carro mais barato, mas comprometer a segurança da tua família, porque ele é um cara de família, por exemplo. Eu vou falar com ele em termos lógicos. Mas se eu estou vendendo um carro para um garotão que está pensando em pegar mulher, eu não vou apresentar para ele um SW. Eu vou mostrar para ele um carro esportivo. Eu não vou mostrar para ele um SW e dizer assim, dá para você viajar com seus filhos. O cara tem 20 anos e está pensando em comprar um carro para sair com as meninas. Aí o que eu vou falar para ele? Eu vou falar em termos que são importantes para ele. Isso também cria conexão. E eu não estou mentindo. Eu só tenho produtos diferentes e ofereço para pessoas aquilo que é apropriado para ela. Então o cara é um garotão, eu vendo o carro, eu chego para ele e falo assim, cara, esse carro, imagina você nesse carro, imagina a mulherada te olhando, cara. Imagina, cara. Aí começa a fazer ele viajar numa coisa que na idade dele, para os objetivos dele, é importante. Se eu chego um pai de família, o cara vem com a esposa, com os filhos, eu falo assim, rapaz, imagina tu aquele carro vai pegar um monte de mulher. Acabou, perdi o cara, ele nunca mais vai comprar. E acabou o casamento. Ele é um cara que também. tá com outro objetivo, entende? Então, entender os objetivos das pessoas e o que é importante para elas também é um nível de rapport. A gente fala que é rapport em nível de valores. Então, tem pessoas que a coisa mais importante para o cara é segurança. Então, tem pessoas que a coisa mais importante para a pessoa é aventura. Como que você percebe o que é importante para as pessoas? Olha como o processo todo depende de você estar bem prestando atenção no cara. Como que eu faço para espelhar ele? Eu tenho que prestar atenção no que ele está fazendo para eu fazer igual. Como que eu faço para descobrir o que é importante para ele? Eu fico ouvindo atentamente, porque ele vai falando, entende? Então a pessoa te conta assim, eu viajei num cruzeiro. Ele fala, é mesmo? Como é que foi? Eu nunca viajei num cruzeiro, me conte como é. Aí o cara começa a contar. Aí você percebe que o cara só fala dos restaurantes do cruzeiro, da comida do cruzeiro, e não sei o que, não sei o que. Ele fala assim, cara, esse cara é muito importante para esse cara a comida. Às vezes ele nem é gordinho, mas tu descobre que ele é magrelo, mas o negócio dele é comida, ele gosta muito de comida.
Você percebe que comer é um troço importante para ele. Aí vem o outro que fala pro Cruzeiro e fala assim, rapaz, mas a gente esteve em lugares tão bonitos e a gente passou num lugar que tinha um troço, até tinha uma nuvem que parecia um cavalo e a gente viu não sei o quê. Esse é um cara que se importa com beleza. Sim. Com a aparência das coisas. Então, assim, qualquer coisa que uma pessoa te conte, você pode descobrir o que é importante para que ela valorize, entende? A gente pequenos detalhes você já pega, né? A gente tem um filtro, daqueles filtros que eu estou ensinando nas sementes, e um deles, eu nem vou fazer nessa série porque ele é mais avançado, mas é chamado filtro de atenção, que é o que as pessoas prestam atenção. Então tem pessoas que prestam atenção nas pessoas, tem pessoas que prestam atenção nos lugares, tem pessoas que prestam atenção nas coisas, tem pessoas que prestam atenção nos acontecimentos, nas ações. Então, por exemplo, o cara diz, viajei para Disney. É mesmo? Como é que foi? Aí, rapaz, eu encontrei os americanos, eles são demais, eles falam assim, eles fazem isso, e o serviço é assim, isso aqui. Já sei que esse cara é um cara interessado em pessoas. Ele gosta de pessoas. Entende? Aí o outro cara vem e me conta, rapaz, eu fui para Disney, mas você tem que ver, é cada lugar bonito, cada paisagem, o troço é bem montado, é assim, e o hotel, não sei o que, esse cara é ligado em lugares. Ele não é tão ligado nas pessoas, ele presta mais atenção nos lugares. Aí vem o outro e diz assim, viajei para Disney, a mesma viagem, mas viajei para Disney. E aí? Rapaz, tu tem que ver os brinquedos, tu tem que ver as coisas, tu tem que ver as garrafas que eles vendem na loja da Disney. E os apetrechos. Esse cara é ligado em coisas. Entende? Então a pessoa vai falando para você, ela vai se revelando. Isso. E não tem nada de ruim ou bom nisso, mas é claro, se você, por exemplo, trabalha com vendas, quer criar uma conexão com a pessoa, saber se para ela o mais importante é pessoas, coisas, lugares, vai fazer diferença na tua apresentação. Isso é uma das coisas que eu ensino, por exemplo, quando dou treinamento de vendas. O vendedor tem que prestar atenção. Eu digo assim, eu pergunto sempre assim, qual você acha que é o estado emocional mais importante para um vendedor? Aí quase todo mundo diz assim, entusiasmo, brilho nos olhos, determinação. Eu falo assim, não é nada disso. O estado emocional mais importante para um vendedor é a curiosidade. As pessoas me chamam, a pessoa me chama no WhatsApp ou aqui na mensagem direta, diz assim, Mauro, eu preciso me tratar, eu queria saber como é que é a condição das tuas sessões e tal. A primeira coisa que eu pergunto é, me conta qual é a sua necessidade. Me conta qual é a sua necessidade. Eu preciso saber, porque às vezes eu nem posso ajudar, às vezes o caso dele não é para mim. Às vezes eu vou dizer para esse cara, você precisa procurar um profissional assim, assim, assim. Não é o meu caso. Tem casos que eu não pego. Ah, mas vai me pagar 50 mil. Não, mas não pego, porque não é meu, entende? Então, quando a pessoa me conta da necessidade dela, e aí eu sei que um dia você vai fazer a formação em PNL, você vai aprender todas as ferramentas linguísticas. Quando a pessoa vai me contando, você conversa comigo 5 minutos, eu já entendo como funciona a tua mente. Eu entendo que tipo de coisa você nunca percebe, quais são as coisas que você percebe, o que você generaliza, o que você distorce. Isso tudo aparece na linguagem da gente, entende? E isso não cabe numa live, porque eu passo 2 dias inteiros ensinando esse troço. Eu tenho 4, 5 cursos só sobre isso. Então, linguagem é um troço muito poderoso. Para quem quiser entender o poder da linguagem de forma metafórica, eu recomendo um filme chamado A Chegada. Ele é um filme de ação frenética, tipo filme da Marvel, não. Mas ele é um filme, vou contar só o iniciozinho. Ele é um filme que tem, num determinado momento, aparecem 12 naves alienígenas. E aí os alienígenas começam a tentar se comunicar. E eles têm uma linguagem própria deles lá, que é muito louca, um idioma que não existe no planeta Terra, ninguém sabe, né? Aí eles vão chamar uma mulher
que é considerada uma das melhores linguistas do mundo. E ela é a heroína do filme, né? E aí ela vai. E aí todo o filme se desenrola com ela tentando se entender com os ETs e aprendendo uma língua nova. E aí acontece uma coisa que eu não posso contar, senão eu estrago o filme. Mas assim, aquilo é real. A hipótese Saphir, que é trabalhada nesse filme, é real. Hoje a gente tem estudos que, por exemplo, por que as minhas frases, minhas afirmações estão em inglês? Porque, pô, mas é snob você, hein? Mas bota as afirmações todas em inglês. Por quê? Porque hoje existem pesquisas que mostram que quando você está se comunicando em outra língua, às vezes até a tua personalidade muda. Então eu descobri, por exemplo, que eu sou mais produtivo falando em inglês. É muito engraçado isso. Então, tem muita gente que estuda filosofia que diz assim, não dá para estudar filosofia sem falar alemão. Alemão é a melhor linguagem para estudar filosofia. Porque existem certas coisas no alemão que não existem. Então, quando você aprende uma língua, você aprende a pensar de um jeito diferente. Você muda a tua personalidade. E agora, uma pessoa falando português, tem coisas que ela fala que me revelam quem ela é. Me revelam quem? Segredos sobre ela. Linguagem é um tema fascinante. É um dos temas da minha vida. Os dois temas principais da minha vida. Linguagem e amor. Linguagem é um troço extraordinário. Então, sempre prestando atenção. O vendedor inteligente, ele está prestando atenção o tempo todo no que o cara está falando. Ele está sacando o que é importante para esse cara. Ele está percebendo se esse cara tem filho, se não tem. Se no teu caso você vende para mulheres. Qual é o caso, qual é a situação dela com o marido, o que ela está querendo com aquela lingerie, o que ela está... Você presta muita atenção, você precisa prestar muita atenção às pessoas que você vai lidar. Né? É claro que tem o anúncio que você coloca a foto e patrocina e tal. Mas vai ter um momento que a pessoa vai entrar em contato, vai mandar um direct. Tem gente que aperta o botão e compra e acabou. Mas tem pessoa que vai te mandar um direct e falar, gostei muito dessa peça. E aí você vai ter que conversar. Nessa conversa, você vai fazer uma venda. É por texto, mas é uma venda. Eventualmente, você vai pegar o WhatsApp da pessoa, de repente você pode ligar para a pessoa, para fechar mesmo o negócio final e tal. Então, quando você vai fazer, presta muita atenção. Por quê? Para ver o que é importante para a pessoa. Por quê? Você vai ter mulheres aí que querem comprar lingerie, mas elas têm lá, sei lá, no íntimo, elas têm um medo de parecerem vulgares, de parecerem prostitutas, sei lá. Ela tem um pouquinho de medo no fundo. Ela quer usar lingerie, mas está com esse medo. Você vai precisar conversar com ela isso. E esse medo vai acabar aparecendo na conversa dela. E aí você já sabe que essa é a verdadeira objeção, entendeu? Porque, cara... Às vezes não é nem ela, às vezes é o companheiro que pode achar isso. Há 20 anos. A objeção real nunca é estou sem dinheiro. Nunca, cara, isso é a mentira que o cara conta. Ele conta para ele mesmo. A objeção real de venda nunca é que o cara está sem dinheiro. Sabe por quê? Porque quando a pessoa quer mesmo, ela arruma o dinheiro. A objeção, você tem que ser muito esperto e muito malandro. É claro, se for vender, vou vender uma calcinha fio dental e estou cobrando 50 mil. Tá, não. Nesse caso, eu acredito que pode ser dinheiro, porque tu está meio exagerado. É o quê? É o equivalente ao Labutan, isso? Que calcinha é essa, gente? É cheia de diamantes? Mas você tem que me dar uma explicação, a fita de ouro, isso, ó. Então, tudo bem. Salvo esses casos muito loucos, vou comprar uma calcinha de 50 mil. Aí, realmente, é meio louco. Mas, dentro da normalidade, a objeção verdadeira nunca é a falta de dinheiro. É alguma outra prioridade que está se interpondo. E aí você vai conversando e vai descobrindo. E aí se você criou a conexão, primeiro você espelhou a pessoa, depois você começou a falar no mesmo ritmo dela. Depois você prestando bastante atenção, você percebeu quais são as coisas que são importantes para ela. E aí você vai começar a falar em termos dessas coisas importantes. Então a mulher vira para você e fala assim, eu amo quando meu marido me elogia. Isso é ouro em pó. A mulher falou isso e disse assim, gente, acabou, já fechei a venda. Por quê? Porque você vai usar isso.
Aí você fala assim, imagine você usando isso, lindo, e aí você se produz, você coloca ela para imaginar aquele troço assim. Imagina teu marido vai olhar isso, imagina o que teu marido vai dizer. Ele vai te elogiar loucamente. Ele vai te paredes, nossa, ele vai te virar do avesso. Entendeu? Então você bota a pessoa. A outra pessoa diz para você assim, na verdade eu uso lingerie porque eu gosto, eu nem ligo muito, às vezes meu marido não dá tanta atenção assim, mas eu quando olho no espelho é que eu me sinto poderosa. Essa pessoa já é um outro critério. Então eu já não, de repente eu falar para ela que o marido vai elogiar, de repente não vai até atrapalhar a venda. Uhum. Sabe, tem uns vendedores que são tão simpáticos, mas são ruins, são mal treinados. E eu, como cara que treino vendedor há muitos anos, eu percebo rapidinho o atendimento ruim em qualquer lugar. É muito rápido. Eu vou em lugares, as pessoas fazem. Eu sempre falo, eu falo isso para o Eliane, pergunta para ela. Eu falo sempre isso. Isso aqui é falta de treinamento. Isso é falta de treinamento. Ou então um restaurante que tinha um bom atendimento, o atendimento decaiu. Eu falei assim, eles pararam de gastar dinheiro com treinamento. Porque quando a empresa começa a ir mal, o primeiro dinheiro que eles cortam é o treinamento. Né? Agora, o treinamento é que vai fazer com que você venda mais. Tem um restaurante que a gente ia muito, que tinha um atendimento top. E às vezes eu ia ali só porque os caras me tratavam como um rei. Eu me sentia um rei. Aquilo me fazia bem. Fazia bem ser bem tratado, ser bem cuidado. Primeiro que as porções diminuíram, aumentaram de preço e o atendimento foi ficando ruim. Eu não quero mais ir lá. Isso só coisa ruim, né? A que esses caras pararam de gastar dinheiro? A empresa parou de gastar dinheiro com treinamento. Se você tem uma empresa, você tem vendedores, você tem atendentes, você tem gente que lida com o público, você tem que gastar dinheiro com treinamento. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha, eu vou te falar, eu já dei treinamento para empresa de segurança, eu já dei treinamento para as Forças Armadas, eu já dei treinamento para vendedor, eu já dei treinamento para tudo quanto é tipo de gente. Todo mundo precisa de treinamento. Pronto. Chegamos ao ponto aqui de uma questão de uma seguidora aqui. Ela colocou assim, como fazer rapport em um público de alunos com características diferentes? Creio que o professor é uma profissão em que o rapport... Ai, meu Deus, peraí, calma, deixa eu ajeitar aqui. Escureceu aqui a tela toda. Vocês estão me vendo ainda? Pois é, Thaís. Eu estava vendo que tinha um textão e eu ia responder em algum momento. Às vezes, quando eu vejo esse textão, eu até aviso, daqui a pouco eu respondo a tua pergunta. Pronto. Uma das vezes que eu falo de rapport, alguém pergunta assim, como faz rapport com um grupo? Porque uma coisa é você fazer rapport com uma pessoa ou duas. Eu consigo espelhar. Mas se eu tenho 20 pessoas assistindo, 30 pessoas, como que cria rapport? Pronto, é a grande questão. Eu vou botar meu celular para carregar aqui. Isso, na verdade, isso é uma coisa que a gente ensina tipo, no terceiro nível da PNL, que é o nível de trainer. Mas eu tenho um curso para professores, como ser um professor extraordinário. É o nome do curso. E que eu falo sobre isso. O rapport em grupo, ele acontece com você criando pequenos momentos de espelhamento com algumas pessoas-chave, olhando nos olhos. No curso de palestrante eu falo assim, olhar somente em olhos. Sem negócio de psicopata. Porque o cara eu tô dando aula, começa a olhar pra tua cara e fica olhando só pra tua cara, tu pensa assim, esse cara, ou ele tá interessado em mim, ou ele é um psicopata maluco. Não. Você olha nos olhos de cada pessoa, se for assistir uma aula comigo, um dia você vai assistir uma aula comigo, você vai fazer o curso. Aí você vai ver. Na hora que eu olhar pra você, eu vou olhar no teu olho. Mas eu não vou ficar olhando no teu olho obsessivamente. Eu vou olhar no teu, aí eu vou virar o olho, vou olhar no olho do outro. Então, olhar nos olhos dos alunos, tá? E deixa eu te falar, eu fui professor de adolescente muitos anos e dava aula de física, que é uma matéria que não é popular, que é uma matéria que você já entra odiado. Então é assim, não é tipo assim, o cara é professor de história, todo mundo gosta de história, né? O cara é professor de filosofia, a pessoa gosta daquelas viagens, o cara é professor de geografia, que fala de
aquelas coisas de política, todo mundo gosta. Mas eu era o professor que todo mundo já de cara odeia, que é física. Porque todo mundo odeia física. Então eu não entrava neutro, nem positivo. Eu entrava lá no cheque especial, logo, mesmo era atrasado. Eu entrava já a pessoa me odiando. Eu tinha que conquistar os caras. Era muito mais trabalhoso. Então, eu até ensino, por exemplo, como lidar com plateia hostil. Porque eu trabalhei com a plateia mais hostil que existe, que é adolescente. Não existe gente mais hostil que adolescente. Porque está querendo se afirmar, porque está querendo um monte de troço. E aí tem algumas técnicas, você começa a perceber quem é o líder, e aí você meio que vai criando rapport mais com o líder do que com os outros. Dali a pouco o líder vem para você, você ganhou o líder da zona, por exemplo. Eu sempre conquistava logo o líder da zona. Porque o próprio líder da zona dizia assim, não, gente, agora vamos parar que agora o assunto é sério. Então, agora, isso dava um pouquinho de trabalho. E o primeiro trabalho você precisa observar. O professor no Brasil é treinado, eu sei porque eu fui treinado como professor. O professor no Brasil é treinado para entrar na sala e dar a matéria. Mas nós vivemos em tempos em que nós competimos com o celular, com o tablet, com o notebook, com uma série de coisas, ferramentas interativas. Mesmo hoje com a lousa interativa, que é aquele quadro que se usa hoje, que você pode botar imagens e 1000 coisas ali, mesmo com aquilo, é muito chato para o garoto parar daquela hiperestimulação do celular, não sei o quê, parar e para olhar um cara de costa que está escrevendo, um cara que está explicando um assunto que o garoto não entende para que serve. Eu lembro que eu tinha muito trabalho quando eu dava aula de física para fazer a pessoa entender para que ela tinha que aprender aquilo. Porque pense, a gente tem alguns assuntos, né? Não é o tema aqui, mas a gente acabou indo por isso. Então eu ensinava leis de Newton. Eu acho que leis de Newton é fundamental. Por quê? Porque ajuda você a dirigir melhor, por exemplo. Você entra numa curva, quem sabe leis de Newton nunca vai derrapar com o carro. A não ser que esteja bêbado. Quem sabe leis de Newton nunca vai derrapar. Dificilmente vai sofrer um acidente de carro. Claro, pode estar bêbado, ou pode o outro motorista que vem no sentido oposto ser um maluco. Esse é um caso. Mas, se você domina as leis de Newton, você dirige bem. Você arruma as coisas na tua casa bem. Os teus móveis duram mais tempo. Ao invés de durar 5 anos, dura 10 anos. A tua geladeira dura mais. Porque é a base de tudo. Agora, eu ensinava uns troços de eletromagnetismo que só tem utilidade para quem vai ser cientista mesmo. Não tem utilidade para um menino que vai ser administrador, que vai ser... Não tem utilidade. Então, mas é um currículo muito louco, é um currículo enlouquecedor. Então eu ensinava um troço, vou falar um nome, só meu que é muito da área vai saber do que eu estou falando. Chama-se Lei de Lenz. Rapaz, isso é um troço desgraçado, porque até eu, antes da aula, eu ficava assim, gente, porque eu já sabia PNL nessa época. Eu entrava no estado. Eu usava uma âncora para entrar num estado que eu falava assim, cara, para dar essa aula eu tenho que estar motivado. Porque nem eu sei para que isso vai servir para esse cara. Entende? Mas aí, para quem que é importante entender a lei de Lenz? Talvez seja importante, forçando uma barra do cacete, para um mecânico que mexe com a parte elétrica, para um eletricista de carro. É legal porque é o funcionamento do dínamo, por exemplo, que carrega a bateria e tal. Mas é muita forçação de barra. E eu tinha que conquistar. Todos os anos que eu dei aula no sistema tradicional, eu fui paraninfo de pelo menos 2 turmas. Paraninfo é tipo um professor favorito, entende? E eu era professor de física. Então eu dizia assim, tinha uma escola que falou, esse foi o primeiro ano que não foi o cara de geografia, o paraninfo. Por quê? Eu conquistava as pessoas. Como que eu conquisto as pessoas? Eu presto muita atenção nelas. Eu entro no mundo delas. Se eu estou dando aula para adolescente, eu falo linguagem de adolescente, eu falo assunto de adolescente. No tempo que eu dava aula, não sei hoje porque eu não dou mais aula no sistema tradicional. Hoje eu dou aula para adulto, né? Andragogia que chama. Tá? Aula para criança e adolescente é pedagogia.
O adolescente, no meu tempo de dar aula para adolescente, a gente só pensava em sexo. Então, todos os exemplos que eu dava eram sobre sexo. Que era envolvido. É negócio de homem e mulher, e garoto que pega garota, não sei o quê. Todos os exemplos. Então, eles entendiam tudo. Porque eu falava a linguagem dele. O adolescente de hoje em dia, 2020, eu não sei como é que ele funciona. Porque eu já não dou aula no sistema tradicional há mais de 10 anos. Eu não sei. Se eu estivesse dando aula, eu poderia dar uma dica talvez mais concreta. Se trabalha com adolescente, você tem que falar sobre isso, isso, isso. Mas hoje tem muitas questões, e tem ideologia de gênero, e tem muita discussão de política misturada. Então, hoje, eu não sou a melhor pessoa para ensinar um professor do 2º grau, por exemplo. Eu sou a melhor pessoa para ensinar para um professor de pré-vestibular. Aí sim, para ensinar para um professor de 3º grau. Porque aí é uma coisa que... Mas o princípio é o mesmo. Você precisa conhecer o seu público-alvo. É igual no marketing, é igual no ensino, é igual na comunicação, é igual nas vendas. Você precisa conhecer o seu público-alvo. Você dá aula para quê? Dá aula para adultos. Você acha? Eu dava uma aula de manhã para um menino adolescente, que era um menino de boa família, que podia pagar uma escola cara, que tinha a vida mansa. É um tipo de aula. É um tipo de exemplo. Eu falar para esse cara sobre ir à festa, ir à rave, não sei o que, ele sabe do que eu estou falando. Mas eu dava aula também à noite para o cara que estava fazendo intensivo, trabalhava o dia inteiro e estava tentando entrar numa faculdade. É um cara que passa um sufoco desgraçado, que está espremendo o último centavo para fazer o curso. Não, eu não falo de festa, de rave, isso não é a realidade dele, entende? Eu sei. Ele não tem não sobra nem dinheiro para ele fazer isso. Então, assim, a coisa mais importante... Cria a identificação, né? Cria um... É por isso que eu digo assim, qual é o estado emocional mais útil? O estado emocional que vai me deixar com mais recursos é o entusiasmo. É a empolgação em ganhar dinheiro, em vender e tal. Internamente. Mas qual é o estado emocional mais útil? Curiosidade. Estou conversando com você, eu estou curioso, eu quero saber sobre você. Entende? Primeiro, para a gente não perder tempo, para não ficar falando sobre coisas que não tem nada a ver com a tua vida. Entende? Segundo, para a gente poder se entender. Então, eu digo assim, o ponto central, na verdade, do rapport mesmo é curiosidade, é manter a curiosidade. Primeiro, a curiosidade sobre a postura da pessoa. Se eu tenho uma postura, eu vou fazer uma postura parecida. Vou respirar parecido com ela. Eu vou falar no mesmo ritmo dela. Com um tom de voz parecido com o dela. Com um sotaque parecido com o dela. Para que ela se sinta semelhante a você. Segunda coisa, vou prestar muita atenção se ela é visual, auditiva ou sinestésica. Porque aí eu vou usar... Ou eu vou usar... Um cara visual, você só conversar com ele não resolve. Ele tem que ver o troço. Ele tem que ver o carro para comprar. O cara auditivo, ele tem que ouvir a opinião de muitas pessoas sobre o carro. Eu queria falar com outras pessoas que compraram esse carro. Para saber a opinião. Ele tem que ouvir a opinião, ele é auditivo. O cara sinestésico, ele tem que sentar no banco do carro e sentir que o carro é confortável. Então eu percebo que o cara é sinestésico pelo papo dele, eu percebo que o cara é sinestésico. Rapaz, vem aqui, você precisa sentar nesse banco. Você não tem noção, esse banco te abraça. Nossa, que cheiro esse bom. banco te abraça. E ele faz você se sentir até amado. Olha a associação que eu estou fazendo. Você vai sentar nesse carro, vai andar por aí, vai se sentir. Rapaz, você está dentro de um carro que te ama. Entende? Cara, você vê tipo com o vendedor, né? Que é tipo, ele chega, faz tipo, não, tem que fugir desse tipo de vendedor, porque ele vai, com certeza, conseguir uma venda comigo. Meu sogro, Mauro, meu sogro, ele é uma pessoa maravilhosa para você vender coisas para ele. Ele compra tudo. A pessoa chega por ele, conversa com coisas que ele não precisa. De caramba, pessoa, compra, por favor, calça e sutiã. Ele compra. Ele compra tudo, é incrível. É incrível, ele consegue comprar, eu fico chocada. Emerson, obrigado pela honra. Agora que eu vi aí o que você falou, muito obrigado pela honra.
Emerson, você está me devendo um evento em Aracaju. Eu não Olha, esqueci que você está me devendo um evento em Aracaju. Vou a Aracaju fazer evento para você. Me chama no Zap, vamos negociar. Eu quero ir olha. fazer um evento para você. Eu gosto de trabalhar com você, gosto da tua esposa, ela é muito engraçada. Vocês são engraçados, são divertidos. Eu gosto de Aracaju. O sol de Aracaju me dá queimadura de 2º grau, não importa. Eu gosto de Aracaju mesmo assim, porque eu sou muito Ei, é bem branquinho. pertinho da pessoa, viu? E é pertinho daí também. Então, Emerson Fontes, grande líder de marketing multinível, multimilionário, um dos caras com maior capacidade de mobilização de gente, ele mobiliza pessoas, ele é um cara fantástico. Ele é um cara que faz rapport natural, ele não precisou fazer curso para rapport. Ele naturalmente, Isso já tem ele é assim. naturalmente. Emerson, eu fico muito feliz de você dizer que eu sou seu mentor, porque é um Olha que orgulho ser massa. mentor de um cara tão grande como você. Então, estou esperando teu convite para Aracaju ainda. Estou aqui esperando, estou esperando. De vez em quando eu te chamo, tu sabe disso. Tá? Então, assim, toda a ideia por trás do rapport é que, no final das contas, algumas pessoas pensam assim, mas o rapport é um negócio de manipulação. Se você fizer do jeito certo, não tem nada a ver com manipulação. Por quê? Eu digo assim, o rapport, essa conexão, ela premia o bom comportamento. O que quer dizer isso? Você se conecta mais com as pessoas, você vende mais, você faz mais o bem, quando você dá mais atenção para as pessoas. E não tem como eu fazer rapport, não tem como eu me conectar com você ou com qualquer pessoa sem prestar muita atenção. E as pessoas estão carentes de atenção. Então, só a atenção que você dá para a pessoa, quando você está se esforçando para fazer rapport, já é um presente que você está dando para o cara. Entende? O diferencial, fala assim, não seja aquele vendedor do cartão da CIA, do cartão da Líder Magazine. Não seja esse cara. Seja uma pessoa que se conecta, o cara gosta de estar com você. Eu tenho um cara que me vende camisa, eu gosto desse cara. Quando eu vou na loja e não está ele, eu não quero nem comprar. Eu já gosto dele, da pessoa dele. Ele conhece meu corpo, ele conhece meu gosto, ele tem umas sugestões boas. Sabe aquele vendedor que vem, mas tu não quer levar também um cinto? E aí o primeiro pensamento que você vem, já está o cara querendo vender mais. Mas esse cara, quando ele fala de um cinto, é um cinto bom pra caramba, cara. Então, o cara que ele já conhece meu gosto, ele sabe. Ele é um cara que eu tenho certeza que ele, cada cliente ele tem curiosidade. Eu quero entender esse cliente para melhor atender esse cliente. Tá? E aí se você leva essa filosofia para o teu casamento, não, eu quero entender meu marido melhor, para melhor atender o meu marido. E a gente tem um relacionamento melhor. Aí o relacionamento fica melhor. Eu quero entender meus amigos melhor, criar uma conexão com meus amigos, para poder atender melhor meus amigos. E com isso criar... Porque você assume o seu lado da relação, entende? Você tem aquele amigo que é meio esquisito. Você faz a tua parte para o relacionamento melhorar. Se ele quiser continuar sendo um negativo e tal, e você eventualmente tiver que se afastar, você está tranquila que você fez a sua parte. Os americanos têm uma expressão que é assim, limpa o seu lado da rua e fica tranquilo. Sabe? Você não tem que limpar os dois lados da rua. Limpa o seu lado da rua. E a outra pessoa vai limpar ou não o lado dela, mas você está tranquila. Então, quando a gente se esforça para criar rapport, o esforço principal é um esforço de atenção. E a atenção é um ato extremamente amoroso. E é o que o mundo precisa. Engraçado, antes de fazer a live, a gente estava assistindo o filme O Segredo. E a versão estendida, né? Que tem uma versão que lançaram que é curta. Tiraram a Lisa Nichols, tiraram alguns caras ali e tal. Mas eu tenho a versão estendida, que tem todos os caras. E eu estava vendo isso, né? E a forma como a gente pensa
de certa forma, quando você pensa o mal, pensa coisa ruim, tem pensamentos invejosos, sei lá, qualquer coisa, você meio que polui o planeta, sabe? É uma coisa muito forte isso. Então, quando você começa a se dedicar ao rapport, não para manipular os outros, mas para entender e ser entendido, você está melhorando o mundo. Mesmo que não saia aquela venda. Você fez uma pessoa se sentir atendida, você fez uma pessoa se sentir que recebeu atenção, você fez uma E o pessoa, relacionamento você de fez a família pessoa também, por pensar. exemplo, entre sogra e nora, entre pai e mãe, filhos, não é? Aquela situação assim. O rapport é muito importante, que realmente a gente entende, se coloca na posição do outro, né? É, totalmente. Entende? Então, eu acho que a gente já deve estar chegando no final aí. Então Mauro, vamos. são 10h25. Pois é, a gente começou um pouquinho atrasado, ele deu a tolerância, mas daqui a pouco ele meio que vai terminar sozinho, que eu já vi ele terminar sozinho algumas vezes. Então, a essência do rapport é preste atenção na outra pessoa e fale a mesma língua dela. Entra no mundo dela e depois você pode conduzir ela para uma coisa que seja melhor para ela e para você também. Tá? Isso. E aí eu vou me despedir já. Tá? Vou dizer para vocês que foi uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. A gente vai manter semana que vem sobre dinheiro e prosperidade. Com certeza. Então, semana que Com vem a gente vai certeza. falar sobre dinheiro e prosperidade. Que coisas simples você pode fazer para ter mais dinheiro na tua vida, para, no mínimo, dobrar a tua renda, para melhorar o fluxo financeiro. A gente vai falar sobre tudo isso na semana que vem. Fale com as pessoas. Dinheiro é um assunto que interessa a todo mundo. Prosperidade, abundância. Bora abundar. Tá? Com Foi uma honra estar certeza. aqui Vai com ser que vocês. hora, que dia? Vai ser daqui a uma semana. Eu estou sem o calendário aqui. Hoje é Segunda-feira. dia. Hoje é dia 8, é? Hoje é dia 8. Então 8 Segunda já mais tem 7, live. 15. Vai ser dia Segunda 15. já tem live. Segunda já tem live. Tem live marcada com Paloma Cunha. E na próxima segunda tem um live também. Na quarta-feira não tenho. Então, quarta-feira, dia 15. Quarta-feira, dia 15. A gente vai falar sobre dinheiro, prosperidade e abundância. Quais são as leis neurológicas, emocionais e até espirituais para você ter, abundar, criar riqueza, ter um fluxo financeiro legal na tua vida, tá? Gente, foi uma honra estar aqui com vocês. Hoje é um assunto que foi um pouco mais técnico, né, do que os assuntos que a gente costuma falar, né, mas foi uma honra estar aqui com vocês. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima live aqui. Quero agradecer muito, Mauro. Muito obrigada pela participação, contribuição. Agradecer a todos que assistiram a nossa live também. Um grande beijo e até o dia 15. Beijo. Aguardo vocês. Tchau, Mauro. Tchau.